Olá, eu estou bem. E você? Espero que, de igual modo, bem esteja. Você está na resenha teológica da Igreja Batista Itacuruçá, que passa em revista todos os sermões do domingo anterior. Hoje estou aqui sozinho, sem aqueles colegas, aquelas conversas tão agradáveis, às vezes provocativas, não é? Para falar de cada um desses cultos. Eu estive presente em todos. Não preguei em todos, mas estive presente em todos. No culto das 7 horas, que é totalmente online, eu li o texto de Romanos 5, 18 a 21, que termina dizendo que o pecado dominou e gerou a morte, mas também é verdade. Essa foi a ênfase, que a graça triunfou maravilhosamente e produziu a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que eu preguei sobre esse tema? Porque ainda há pessoas entre nós que acham que a salvação é pelo mérito. Se, por exemplo, sendo salvos, fizeram alguma coisa errada, perderão a salvação. Ainda há entre nós pessoas que vivem aterrorizadas com a ideia de Jesus Cristo voltar e flagrar essa pessoa fazendo o que não deve. Então não vai subir com Jesus quando ele vier pela segunda vez. Por essa razão eu trouxe esse texto para mostrar a transbordância da graça de Deus. Assista lá. No culto das 9, bem como também no culto das 11, nós tivemos a valiosa visita e pregação do pastor Luiz Roberto Silvado, pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, a quem mandamos aqui a nossa saudação. Ele trouxe 2 mensagens muito inspiradoras, muito bem ilustradas. Eu quero que você confira aí sobre coragem, muito importante, sobre a vida que nós queremos levar. Foram 2 mensagens diferentes, valeu muito a pena e você pode ficar com as 2 aí e se inspirar. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. É uma história conhecida, uma história que, por certo, você já deve ter lido alguma vez. O rei da Síria atacava Israel e o profeta, ele era sempre avisado por Deus que o rei estaria atacando em tal lugar, e ele avisava o rei de Israel, e o exército de Israel era retirado de lá, e assim eles não conseguiam derrotar Israel. Você tem todo esse impasse. E nós vamos estar falando sobre uma demanda que Deus tem para cada um de nós. Uma oração que eu gostaria que hoje, no final desse culto, você fizesse. Uma oração dizendo: abra meus olhos, Senhor, para que eu veja mais do que meus olhos físicos conseguem ver. Nós vivemos num tempo paradoxal. Ao mesmo tempo que nós temos cirurgias usando nanotecnologia, em que nós estamos aprendendo a lidar com a tal da inteligência artificial, que ninguém sabe direito o que é, mas a gente já começa a se assustar com ela. Eu agora recebo uma mensagem de áudio, e eu implicava com mensagem de áudio, mas tem um negocinho de inteligência artificial que eu mando a mensagem para ela e ele transcreve. E eu estou lidando com esse negócio, eu não sei nem o que é, mas eu sei que funciona. Eu outro dia ia gravar um vídeo lá na igreja, e o rapaz que grava o vídeo, ele disse: pastor, fica tranquilo, eu vou para casa, eu vou preparar um texto, umas ideias básicas, eu jogo na inteligência artificial, e eu peço para eles me darem 2 opções de roteiro. Aí eu mando para o senhor, e o senhor vê o que o senhor quer. Ele mandou as 2, eu disse: não gostei de nenhuma delas. Precisa de um tom pastoral nesse negócio. Ele disse: pode deixar, pastor. Aí ele mandou para a tal da inteligência artificial. Você acredita que veio um texto com tom pastoral? É esse mundo que nós vivemos, mas ao mesmo tempo em que nós estamos com toda essa maravilha de tecnologia, de novidade, de progresso, nós temos uma sociedade tremendamente mística. As religiões estão crescendo como nunca.
Porque o ser humano tem esse anseio pelo transcendente, essa busca, e é nesse paradoxo de existência que nós, como discípulos de Jesus, estamos inseridos. E o meu desejo é que nós estejamos inseridos nessa sociedade dizendo: eu tenho uma resposta que eu encontrei com o Deus, Criador dos céus e da terra. Você encontrou essa resposta? Diga amém. Nós podemos participar dessa sociedade paradoxal, trazendo uma mensagem que faz uma diferença. Mas para isso nós temos que ver a vida como Deus a vê. Eu queria que você desse uma olhadinha aqui no slide que vai aparecer. Dá uma olhadinha lá. O que é isso? Pergunta para a pessoa do lado aí. O que é isso? O que é isso? O que será que é isso? No próximo slide você vai definir o que é. É a crista de um galo. Mas onde será que esse galo está? Esse galo está em cima de uma cerca e tem uma criança olhando pela janela. Mas onde está essa janela? Essa janela está dentro de uma casa, claro, né? E onde está essa casa? Essa casa está numa vila, tem uns porquinhos ali. E essa vila está onde? Olha lá, tem mais casas ao redor. Mas onde está essa vila? É uma vila, então não é uma vila real, é uma maquete, tem uma criança ali mexendo. Mas espera um pouquinho, olha o lado esquerdo lá. Parece que tem uma letra ali. Não parece coisa de revista? É uma revista. Tem alguém segurando essa revista, onde tem a maquete, que tem a janela, que tem o galo. Mas tem alguém segurando essa revista. Onde é que ele está segurando essa revista? No convés de um navio? Parece, não parece? E tem uma piscina perto. É um convés de navio, mas onde é que isso está? Olha lá o navio. Agora ficou claro, é um navio. Está no mar, né? Não, mas tem um negócio ali do lado esquerdo. Onde é que está esse navio? Ele está do lado de um ônibus. Aquele galo está na janela, que a criança está vendo, que tem o porco, e está do lado de um ônibus, mas aonde está isso? Está no centro da cidade. E você está vendo um canto aqui inferior? O que é aquela coisa pontuda ali? É uma bota. Tudo isso está numa televisão. E tem um índio assistindo aí no Arizona. E isso aí é o quê? É um selo numa carta. Que está numa praia. E tem uma porção de índios em volta nessa praia em que tem essa carta que ele está vendo e tem alguém olhando de cima. E mais de cima tem um avião olhando de cima. E mais de cima você pode ver o avião onde tem uma pessoa que está vendo a praia. E mais de cima você vê o mar e você vê agora o planeta. E você vai vendo o planeta e de repente você começa a ver que o planeta é pequeno. Ele está dentro do universo. Interessante, ele agora virou um pontinho no universo. A grande pergunta dessa mensagem é se você vê o mundo como Deus o vê. Às vezes a gente está vendo a crista do galo e a gente acha que está vendo tudo. A vida é muito mais complexa do que normalmente a gente acha que é. O grande desafio dessa mensagem é nós conseguirmos perceber o quanto nós precisamos de Deus para enxergarmos a vida como Deus a vê. Lá em 2 Reis, esse texto que você abriu, e nós vamos retornar a ele, Eliseu mostra uma realidade sobrenatural que vem de Deus. O que acontecia? Deus avisava o profeta avisava o rei de Israel e o exército era poupado. Mas é interessante porque tem um dia que o rei da Síria manda o exército pegar o profeta. Ele disse: se é o profeta, eu quero o profeta. O que acontecia é que Eliseu sempre via mais do que o exército da Síria. Nessa história, nós vamos ver que Eliseu via o exército do Senhor. Ele via mais do que aqueles que eram contra ele.
ele viu o exército do Senhor que agia a favor dele. Quando você vê essa história e vê que Eliseu foi para Dotã, e ele está lá com seu servo, e o exército da Síria vem e cerca a cidade. A cidade de Dotã era num penhasco, ela tinha uma entrada apenas. E quando eles acordam de manhã, a cidade está cercada, aquela saída estava cercada. Você já parou para se perguntar por que Deus, dessa vez, não avisou Eliseu? O tempo todo Deus estava avisando. Naquele momento, Deus não avisou Eliseu. Você já se perguntou por que Deus curou uma pessoa e não curou a outra? Você já se perguntou por que num determinado momento você teve livramento de Deus e num determinado momento você não teve o livramento de Deus? A vida é paradoxal. Não dá para pensar que a vida é preta e branca. Ela é multicolorida. É interessante porque quando aquele servo de Eliseu acorda, se você olha o versículo 15, o grito do servo de Eliseu é o grito que muitos de nós já fizemos. Ah, Senhor, que faremos? Ah, Senhor, que faremos? Esse é o grito dele. Você já deu esse grito em algum momento? Você já teve uma madrugada que você acordou e disse: Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou pagar essa conta, Deus? Deus, meu filho não chegou em casa ainda, como é que eu vou fazer? Eu não estou pronto para aquela prova, como é que eu vou fazer? Todos nós já passamos por esse tipo de situação. 1 Samuel 16:7. A palavra do Senhor nos diz que o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Deus vê mais do que nós vemos fisicamente. Deus vê mais do que nós. É por isso que Ele é conselheiro fiel. Por isso que Ele é guia seguro. Ele vê mais do que você consegue enxergar. Deus colocou no meu coração compartilhar com vocês um texto que eu tenho certeza que vocês já leram. Quem ensina a escola bíblica já ministrou uma classe de escola bíblica nesse texto. Eu tenho certeza que em momentos especiais na sua vida, Deus já falou ao seu coração através desse texto. E a minha oração, enquanto eu preparava essa mensagem, é que Deus, de uma forma nova, que Deus renovasse aquilo que Ele já falou ao seu coração e que Deus se revelasse de uma forma ainda mais especial para você nessa manhã.
Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 14, se conectar aí no celular, se você usa celular. Mateus 14, versículos 22 em diante. Mateus 14, versículos 22 em diante. O tema da mensagem hoje é coragem. Não tenha medo. Eu sou daqueles pastores que pede para você falar com a pessoa do lado, tá bom? Então já se prepara, olha para a pessoa do lado aí, se você não conhece, dá um sorriso, para ela achar você simpático. E você vai dizer para a pessoa aí, coragem, não tenha medo. Uma versão popular dessa expressão é aguenta o tranco. Aguenta o tranco. Vale a pena confiar no Senhor. Esse texto de Mateus 14 começa com Jesus alimenta a multidão. Gente, eles faziam uma refeição por dia, muito diferente de nós, né? Eu acho que eles não tinham problema com a obesidade. Uma refeição por dia e não sabiam se fariam uma refeição no dia seguinte. Eles viviam nessa incerteza. E eles veem que Jesus alimenta uma multidão e ainda sobra comida. Esse é o cara. Quero eleger e colocar ele no Planalto. Ele vai resolver meus problemas. E eles queriam tornar Jesus rei. Tudo isso acontece ali em volta do Mar da Galileia. Quem já foi para Israel já teve essa oportunidade. É uma das experiências mais marcantes. Quando você vai ali ao redor do Mar da Galileia, você pega o barquinho, vai lá no meio do Mar da Galileia. É lindo demais aquele ambiente. E eles estão ali naquela região. Jesus insiste com os discípulos, entrem no barco que eu tenho que resolver esse problema político aqui, que querem que eu seja rei. E os discípulos vão no barquinho para o Mar da Galileia, águas tranquilas. Jesus despede a multidão e ele vai para um retiro espiritual. É muito interessante porque se você lê o Evangelho ao longo da vida de Jesus, ele vira e mexe e ele sai. Parece que tem momentos na vida de Jesus que ele precisa recarregar as baterias. Ele precisa se ajustar. Ele precisa ter um tempo com o Pai a sós. Você precisa disso? Ou talvez eu devesse perguntar, você tem feito isso? Talvez parte do nosso desequilíbrio pessoal venha da carência desses momentos de retiro. Sabe, uma manhã só eu, Deus e a Bíblia. Eu vou para um parque, eu vou me fechar no meu quarto. Eu estou saindo de uma casa muito grande para mim e para minha esposa, os filhos foram embora. Eu tenho um segundo piso na casa que quem usa é a diarista. Cada 15 dias ela sobe e tira o pó, porque a gente não usa, não precisa. Então nós fomos para um apartamento agora, estamos mudando para um apartamento menor. Vocês já estão imaginando o drama que está lá em casa, né? A quantidade de coisa que a gente tem, depois de 35 anos numa casa, não, é pior do que você está imaginando. E não cabe no apartamento menor. Mas é interessante porque a gente está se desfazendo de algumas coisas muito especiais. Outro dia eu estava sentado no meu escritório, lendo a Bíblia e olhando pela janela. Quantos anos que eu vejo aquela cena da janela do meu escritório? Esse escritório onde eu leio a Bíblia era o meu quarto quando eu morava naquela casa como filho. Eu comecei a morar naquela casa aos 16 anos. Lá aos 19 anos, quando Deus me chama para o ministério, foi naquele quarto. O lugar onde tem a minha poltrona, onde eu faço minha devocional hoje, é mais ou menos o lugar da cama onde eu estava ajoelhado, quando Deus me chamou para o ministério. Percebe o significado? Então, para mim, fazer uma manhã de oração naquele quarto tem um significado absurdo. A sua vida de oração precisa ter uma âncora, um referencial. Eu não sou místico, eu sou engenheiro. Gente, eu tinha um amigo que entrava numa igreja com cristais, assim, com vitrais. Ele dizia, ai, que coisa linda, aquela luz passando. Eu olhava e dizia, é luz. Eu não tenho uma mente mística. Mas eu descobri que fica mais fácil eu me conectar com o transcendente, com o Deus que me ama, se eu tenho o mesmo lugar, se eu tenho mais ou menos a mesma hora, se eu uso mais ou menos aquele caderno, alguma coisa, se eu crio algumas rotinas para me ajudar a manter. Os antigos chamavam isso de disciplina espiritual. A gente não gosta muito dessa palavra disciplina hoje em dia, né?
Mas a disciplina espiritual é porque são algumas coisas que nos guiam, nos direcionam. Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, o que ele fez? Ele foi orar. Jesus, quando eles querem que ele vire o rei, o que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele faz esses momentos especiais de oração. Ele caminhava com o Pai. A comunhão dele com o Pai era perfeita. Se ele precisava ter esses momentos de tempo a sós com o Pai, imagina eu e você. Eu acho interessante porque os discípulos entram no barco. Eu tive uma experiência numa das vezes que eu fui a Israel que me ajudou a entender esse texto. Nós saímos, céu azul, o mar calmo, nós fomos naquele barquinho, nós estávamos no meio do mar da Galileia e a gente faz um culto ali. Ah, que coisa gostosa! Lembra aquele hino, mestre, o mar se revolta? Canta aquilo. Tem que cantar. E eu me lembro que a gente estava cantando aquele hino, e de repente eu olhei para o céu, tinha umas nuvens, e a gente continuou cantando. Quando nós chegamos no final do hino, eu comecei a fazer a devocional. Adivinha que texto que eu usei? Esse aqui. E eu estava lendo o texto, de repente o comandante chegou no meu ouvido e disse, nós temos que voltar. Eu olhei para a cara dele e disse, voltar? Mas ainda não acabou. Ele disse, nós vamos voltar. Eu disse, mas por quê? Tem uma tempestade vindo. Olhei para o céu, tinha umas nuvens. Aí eu meio que disse para as pessoas, nós vamos voltar, vamos interromper e tal. Aquela coisa de pastor, dá um jeito de terminar, né? E o barco começou a voltar. Quando nós chegamos no porto, tinha uma tempestade, chovia cântaros, o mar estava agitado. O mar da Galileia, por causa da configuração geográfica dele, o tempo muda com muita rapidez. E foi o que aconteceu nesse texto. O mar calmo, tranquilo, que os discípulos saíram, de repente eles estavam no meio de uma tempestade. Jesus está lá tranquilo, tendo um tempo com o Pai. E os discípulos estão lá no meio da tempestade. Eu li num livro uma frase que eu guardei comigo e eu compartilho com vocês. Mesmo que as ondas agitadas me derrubem, ainda estarei na concha da mão do meu Deus. Você acredita nisso? Diga amém. Acabou a mensagem, pode ir para casa. A essência da mensagem é essa. Eu não sei que onda está batendo na sua praia. Eu não sei que vento está batendo na sua casa, mas uma coisa eu sei. Eu não sei a altura que você está caindo, mas uma coisa eu sei. As mãos do Pai estarão amparando você, amém? É com essa segurança que o discípulo de Jesus vive. É interessante, quando você vai para o versículo 23, dá uma olhadinha aí. Tendo despedido a multidão, Jesus sobe sozinho ao monte para orar ao anoitecer. E ele estava ali sozinho. Ele tem esse momento de solitude muito especial. E lá no versículo 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Nós temos que ter coragem, não precisamos ter medo, porque nós vamos ter situações em que teremos que enfrentar as provações da vida. Você acredita nisso? Dá para viver nessa vida a passeio? Dá para viver a vida adulta sem ter encrenca? Dá para viver a vida adulta sem passar por dificuldades? Não dá. O próprio Jesus disse, no mundo tereis quem não as tem. Mas tem de bom ânimo, por quê? Ainda bem que eu tenho o Salvador. Ainda bem que eu não estou sozinho. Jesus chega 3 horas da madrugada, aproximadamente, a 4ª vigília. Ele passa todo esse tempo, os discípulos estão lá no mar, estão vivendo a experiência deles de horror. Eles estão lá. E tem horas que parece que está demorando demais para Jesus vir. Está demorando demais para Deus intervir. Está demorando demais para eu ter a resposta.
5, eu presente, voltei para tocar no assunto da predestinação. Aí eu de novo mostrei os versos bíblicos usados pelos calvinistas para defender a ideia da dupla predestinação. Também mostrei os textos bíblicos que mostram a ideia do livre-arbítrio humano e terminei com os textos que nos ajudam a fazer um equilíbrio entre essa parte na perspectiva da presciência de Deus. Eu vou continuar, mas gostaria muito que você pudesse ver alguns comentários meus naquela mensagem, 17 horas, contra o conhecimento, ao meu ver, colocando os pingos nos is, para usar uma expressão aí bastante também empregada. Depois tivemos às 19 horas a celebração dos 84 anos do coro da Igreja Batista Itacuruçá. Uma festa, não é? Um conjunto de músicas corais muito bonitas sobre o poder da cruz. Então, você vai ver algumas músicas aí, e eu preguei para dizer basicamente que a cruz nos tira o peso da culpa, nos livra do poder do medo e nos mostra um caminho que podemos seguir, caminho este que começa aqui e não termina, porque vai ao céu, onde a eternidade é a eternidade, e nos encontramos lá. Então, você vai ver alguns trechos aí, espero que você goste. Na semana que vem, se Deus quiser, voltamos à nossa resenha dialogada, debatida, normal. Até lá então!